Então, um bom dia, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em Direito Público e esse vídeo é a quarta aula sobre a prática da legislação de armas, certo? E nessa aula vamos falar sobre o armamento do Exército, o armamento através do Sigma, o tal do CAC, né? Que você vai lá tirar o seu CAC e daí a pessoa vai perguntar, você vai tirar o seu CAC de onde, né? Porque não existe tirar CAC, existe se tornar um CAC, fazer o seu registro como CAC, certo? CAC seria caçadores, atiradores e colecionadores, certo? Você pode fazer os três, você pode fazer um só, do jeito que você achar melhor, certo? Não há por que não fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Então, como já explicado nos vídeos anteriores, a gente tem uma divisão certa na nossa legislação, onde de um lado nós temos as armas sinarme, que são destinadas principalmente para defesa, e onde você tem acesso a um porte de arma, caso cumpridas as determinações legais e caso o delegado entenda que você tem efetiva necessidade. E de outro lado nós temos as armas do Exército registradas no Sigma, que são as armas dos militares e as armas para a prática do tiro esportivo, a caça regulamentada ou o colecionamento, certo? São armas PCS, qualquer tipo de produto controlado acaba sendo feito através do Sigma no Exército, com exceção das do Sinarme, que são destinadas principalmente para a defesa pessoal, certo? Entendido isso, já expliquei na aula anterior que você precisa gerar uma certa documentação para fazer uma autorização de compra e depois gerar uma documentação para ter acesso a uma arma de fogo. Essa arma de fogo ela só pode ficar em casa. Para que você retire ela para treinamento, você precisa pedir uma autorização, só sai uma por mês, é para um dia só. Então, se você tem o armamento e pretende praticar o tiro ao alvo, pretende caçar, etc., esse armamento lá do Sinarme não serve para isso, certo? Você vai ter que fazer o seu CR. Por que eu recomendei você comprar a sua primeira arma pelo Sinarme? Pelo fato de que o procedimento é mais simples, é autorização de compra e CRAF, retira a arma. O do Exército é mais complexo. Porém, contudo, no entanto, a documentação necessária para você dar entrada tanto em um quanto em outro é exatamente a mesma. Então, para você tirar o seu CR, fazer o seu registro como CAC, você vai precisar dos mesmos documentos que você precisa para você fazer a sua autorização de compra. Então, você precisa do teste psicológico, você precisa do teste de tiro, você vai precisar das certidões negativas todas, certo? E a única coisa a mais que você vai precisar ter para tirar o seu CR é estar filiado a um clube de tiro. Então, se você pretende praticar o tiro, se você pretende frequentar o clube de tiro, em geral, o custo de você frequentar um clube de tiro sem ser sócio fica mais elevado do que você frequentar sendo sócio. Eu, por exemplo, me tornei sócio do clube de tiro ao qual eu comparecia para praticar, muito antes de saber que existia essa coisa de CR, etc, etc. Eu me tornei sócio pelo simples fato de que, no fim das contas, ficava mais barato, considerando a frequência com que eu comparecia lá, ser sócio do que não ser sócio. Porque a munição fica mais barata, não tem que pagar a taxa muitas vezes, de locação da arma. O clube tem um acervo lá, se você for utilizar as armas do clube, em geral eles cobram lá uma taxa de locação da arma. Se eu quisesse ir lá e atirar com todas as armas do clube, ia ficar uma fortuna, valia mais a pena eu ser sócio, porque daí eu queria experimentar uma arma nova, tinha lá no clube, tinha acesso, a munição era mais barata, enfim. Do ponto de vista econômico, considerando a frequência com que eu ia, era mais vantajoso eu me tornar sócio do clube. Tem clubes para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Eu recomendo que você busque na sua região recomendações, visita um, visita outro, negocia. Você faz a sua filiação do clube. Tem clube que vai de preço aí de R$300 por ano, até clubes que cobram aí R$2.000, R$3.000 por ano. Vai depender da sua necessidade, do que lhe é mais vantajoso. A única coisa que você precisa mais para fazer o seu CR é a filiação a um clube de tiro, certo? O resto da documentação é toda igual. O único detalhezinho que você deve tomar cuidado quando você vai fazer o seu laudo psicológico e o seu laudo de tiro é avisar para o profissional que você pretende tirar o CR também, porque como a Polícia Federal muitas vezes não aceita, ou a pessoa que aplica o teste, ela faz dois laudos. Pega o mesmo teste e faz dois laudos, um escreve para tirar CR, outro para aquisição de arma de fogo, é o mesmo laudo do mesmo teste. E no psicológico também, você dá dois laudos para tirar CR, para
para aquisição de arma de fogo, para porte, o que for. Então, tome o cuidado de negociar isso antes com a pessoa, porque a pessoa não é obrigada a te dar 2 laudos, mas, em geral, a praxis aplicada é de que os aplicadores de teste, né, tanto os psicólogos quanto os instrutores de tiro, eles costumam fazer essa gentileza, fornecer 2 laudos para que você já faça de entrada nas duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, quais são as vantagens de você tirar o seu CR? Tá? As vantagens são muitas. Tá? Começa pelo fato de que a limitação de munição a ser comprada é muito menor. Né? Então, se você tem uma arma no Sinarme, você pode comprar no máximo 200 munições daquele calibre por ano. 200 munições daquele calibre, se você for comprar para o seu uso próprio, é muito pouco. Tá? Um treino normal de um atirador, ele gasta mais de 200 munições, aí, 150, 300, né, em um treino. Né? Como o CAC, para ele ter acesso a todos os direitos, ele precisa fazer 8 treinos por ano. Se vai gastar 100 munições por treino, só para ele cumprir a habitualidade que chama, ele vai gastar 800 munições por ano. Então, em geral, os CACs acabam gastando mais. Se for competir, vai gastar bem mais, certo? Então, o CAC, ele tem acesso a 5.000 munições, certo? Por arma, por calibre, tá? Ele tem acesso também a fazer a recarga, né? Então, quando você dispara uma munição, a munição é composta pelo estojo, né? Que é aquela parte que você vê no filme que sai voando da arma, cai no chão, faz aquele barulhinho bacana. No fundo do estojo, ele tem uma espoleta, que é onde o cão bate, né? E faz a iniciação do disparo, certo? Dentro do estojo tem a pólvora e na ponta do estojo tem o projétil, que é a parte que é lançada. Quando você faz o disparo, você consome a espoleta, a pólvora e o projétil, certo? Esses materiais podem ser comprados separados e com uma máquina de recarga você consegue reinserir a espoleta, a pólvora e o projétil e montar uma munição recarregada que tem um custo bastante inferior a uma munição nova. Ainda, muitas lojas elas não vendem a munição chamada treina, que é uma munição bem mais simples, bem mais barata. A depender da sua situação, se você não tem a máquina de recarga, você pode comprar a munição treina, que custa mais ou menos 1/3 do preço de uma munição nova de defesa. E existe também a munição chamada NTA, que é uma munição específica para treino, que é um pouquinho mais cara que a treina, mas ainda é bem mais barata do que uma munição nova, mas ela especificamente não serve para defesa, certo? A munição NTA, em geral, você acha para vender nas lojas de munições, de armas e munições. Mas a munição treina, especificamente, ela só é vendida em pacotes de 500 munições, né? Aqui no Brasil pela CBC, e você só consegue comprar se você for CAC. Né? Então, você sendo CAC, você pode comprar um armamento direto no fabricante, direto na Taurus, direto na CBC, as munições também, direto na Taurus, direto na CBC, você pega o seu CR, os crafts da sua arma, você faz um cadastro na CBC e você pode comprar essas munições. Para quem não tem a máquina de recarga, comprar a munição treina, muitas vezes acaba sendo uma boa opção, principalmente se no seu clube as recargas que eles fazem lá não são muito caprichadas, muitas vezes dá muita falha, dá muito dificuldades de treino, e para quem está começando, muitas vezes utilizar uma munição recarregada pelo clube sem muito critério acaba sendo desvantajoso, certo? Né? Então, um exemplo aqui é uma anedota, eu fui fazer um curso com o Takuya, que é um grande nome aí do tiro, né? Ele dá cursos, etc, etc. Eu fui fazer um curso com ele e eu estava utilizando a munição do clube, né? Por quê? Para não ter a necessidade de ficar catando as cápsulas depois do treino, certo? Mas estava dando muita falha no meu armamento, né? E daí na hora que a gente foi fazer a prova final, etc, etc, o Takuya pegou e falou assim: César, você não tem as munição original, as munição treino aí? Porque senão você vai ficar só resolvendo pane na arma e daí não vai focar no objetivo do exercício, né? Daí eu tinha levado umas munições treina, originais, né? Mas treina, e daí fiz a última prova com as munições treina para evitar ficar dando muita pane no armamento, tá? Então, as vantagens de você ser registrado como CAC, ser atirador, a primeira, o número de armas que você pode comprar. A segunda é que você tem acesso a calibres restritos, então calibre que o cidadão normal não pode comprar, como CAC você pode comprar, né? O maior exemplo aí seria o fuzil 5.56, 7.62, etc. O número de munições, o fato de você poder fazer a recarga, certo? E principalmente o fato de você ter acesso à guia de trânsito, que te permite, sem você precisar pedir uma autorização prévia, se deslocar com esse armamento para treinamentos, competições ou caçadas.
Especificamente no caso das armas curtas, você pode, exclusivamente em deslocamento para treinamentos e competições, portar uma arma municiada. É um porte dessa arma muito parecido com o porte de arma lá do Sinarme, só que exclusivamente nessa situação de deslocamento, treinamento e competições. Então é muito mais restrito, é o que eu chamo de porte abacaxi, porque se você não tomar cuidado, você vai ficar com o abacaxi na mão, precisa saber descascar o abacaxi, certo? Então, por que a gente não tira a CR já de uma vez? O que há de mais complexo nessa questão de ser CAC do que comprar um armamento especificamente pelo Sinar, tá? Então, para facilitar a visualização, eu fiz um desenho. Então, vamos ao desenho para a explicação da documentação específica do CAC, tá? Então, o que o CAC ele precisa fazer? O primeiro passo é tirar o CR, que é o Certificado de Registro perante o Exército, certo? Então, se você, com aquela mesma documentação para autorização de compra do Sinarme, você vai dar entrada num processo no Exército. Esse processo tem demorado, o prazo seria 60 dias, tem demorado um pouco mais do que isso, em alguns lugares está levando até 6 meses, para sair o certificado de registro, ou seja, você vai receber um número, né, que ele cadastra como CAC perante o Exército, e de posse, esse documento chama CR. Ótimo, você tem o CR. O que o CR lhe dá? O CR lhe dá o direito de exercer os direitos como CAC, certo? Então, a partir daí, você tem todos os outros pedidos que você precisa fazer perante o Exército. Então, vamos dizer que você vai, você que está com o CR, você pode fazer um pedido de autorização de compra de um armamento perante o Exército. Você faz o pedido de autorização de compra, mais ou menos o mesmo procedimento lá da Polícia Federal. O Exército vai te autorizar a compra, você vai levar essa autorização de compra, vai comprar na loja, a loja vai emitir a nota fiscal, você vai fazer um novo procedimento de registro desse armamento, e daí eles vão emitir o CRAF desse armamento, certo? De posse do CRAF, você pode retirar essa arma na loja, e essa arma é de posse apenas do CRAF, em tese, de acordo com o decreto 9846, certo? Que é o decreto que regulamenta a atividade dos atiradores. Essa arma ela pode ser transportada desmuniciada, desacompanhada de qualquer munição para um treinamento e competição, para uma atividade do CAC. Então o CAC tem direito, de posse exclusivamente do CR e do CRAF, transportar essa arma, mas ele não pode transportar a munição, e eu já vou explicar por quê. Deixa eu só pôr na tela aqui a questão, aonde que está a fonte disso que eu estou falando. Então, no decreto 9846, artigo 5º, está aqui previsto o direito de transporte desmuniciado do armamento, que diz o seguinte: os clubes, as escolas de tiro, os colecionadores, os atiradores, caçadores, CACs, serão registrados no Comando do Exército. O Comando do Exército fiscalizará o cumprimento das normas. E parágrafo 2º, fica garantido no território nacional o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, atiradores, caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, CR, ou do certificado de registro de arma de fogo válido, desde que a munição transportada seja condicionada em recipiente próprio separado das armas, tá? O problema é que, depois do decreto 9846, foi publicado o decreto 10.030, que na seção 2 regulamentou de forma mais precisa como que funciona o tráfego o tráfego de PCE, Produto Controlado do Exército, que são as armas e as munições. A seção 2 regulamentou o tráfego, e no artigo 82 ele constou assim: a pessoa que transportar PCE deverá portar guia de tráfego correspondente aos produtos desde a origem até o seu destino e ficará sujeita à fiscalização em todo o trajeto. E qual é o problema que isso gera? O problema é que, se nós voltarmos para o desenho, o CR, ele é o documento que diz que você, né, fulano de tal, CPF tal, é CAC. O CRAF diz que o fulano de tal é CAC e é o dono do armamento X, certo? Porém, a munição desse armamento é PCE e ele não tem ligação com essa pessoa. Então, de forma mais segura, se você está de posse só do CR e só do armamento, o ideal é que você não esteja com munição, porque o decreto 10.030, no seu artigo 82, diz que todo PCE, e munição é PCE, precisa da guia de tráfego, certo? A exceção está especificamente no decreto 9846, que diz que
fica garantido o transporte desmuniciado das armas, certo? Então, para evitar problemas, para evitar uma acusação injusta, tome o cuidado, tá? Eu, particularmente, se eu transporto tudo com a devida GT, se eu não tenho a GT, eu não levo munição, tá? As pessoas podem discordar do ponto de vista da interpretação da legislação, mas eu sempre atuo da forma mais segura possível para evitar problemas, certo? Então, voltando à documentação, a gente tem o seguinte: você tem o CR, que diz que você é CAC, você tem o CRAF, que diz que a arma é sua, e você tem a GT, que é a guia de tráfico, que ela lhe permite transportar o armamento e a munição. Quantas munições? Até 5.000 munições. E a GT diz especificamente para que deve ser utilizado esse armamento. Então, na guia de tráfico vai constar o seu nome, identificando quem é você, um armamento específico que deve bater com o CRAF que você está transportando e as munições que você pode estar transportando junto com esse armamento, certo? Então fica completamente sem dúvidas de que sim, você é CAC, prova pelo CR, a arma é sua, você pode estar transportando ela, certo? Porque a guia de trânsito te dá essa autorização, e você pode estar transportando também a munição. Então o ciclo completo fica formado aqui. Um CR pode ter até 30 CRAFs, das 30 armas, e cada CRAF pode ter mais de uma GT. Cada GT tem uma finalidade específica. Existe a GT especificamente para treinamentos e competições, e existe a GT específica para caça, que você vai utilizar quando você for caçar, certo? Então, existe todo um cabedal lógico de documentação que você precisa ter consigo para exercer esses direitos. Então, como vocês podem ver, ter o armamento no Sigma, ele te traz muito mais direitos. Porém, ao mesmo tempo, ele vem acompanhado de muito mais burocracia e muito mais obrigações. Tem que ser observado com muito mais cuidado, porque você vai efetivamente estar transitando com esse armamento, e a documentação precisa estar bem certinha para que, caso você seja abordado por uma autoridade, você demonstre que você está plenamente regular e assim não acabe sendo conduzido para a delegacia, acusado por porte ilegal de arma de fogo, qualquer coisa nesse sentido, certo? Então, exige uma responsabilidade muito maior, tem mais direitos, mas tem muito mais responsabilidades, tá? E, por final, você verifica que no fim das contas, até você chegar ao ponto onde você pode efetivamente estar exercendo esse direito do transporte municiado, ou mesmo do porte de trânsito, do porte abacaxi, o tempo que você leva para chegar nesse ponto é bem maior, pelo fato de que a quantidade de burocracias a serem vencidas é muito maior. Então, a gente teria aqui uma burocracia para tirar o CR, uma burocracia para pedir uma autorização de compra de um armamento, uma burocracia para registrar esse armamento, fazer o CRAF e receber o armamento, uma burocracia para, uma vez estando de posse desse armamento, pedir a GT, e daí, estando com toda essa documentação na mão, aí sim poder transitar tranquilamente com esse armamento, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso, tá? No próximo vídeo, a gente vai entrar aí no filé mignon do curso, tá? Que é o tal do porte de trânsito, que as pessoas tanto falam, tanto vê, que o CAC tem porte de trânsito, porte abacaxi, e a gente vai explicar quais são as situações que envolvem esse porte de trânsito, como que ele deve ser exercido com responsabilidade, quais são as consequências de cometer equívocos, de forma que você possa exercer esse direito de forma responsável, sem incorrer em erros que podem ter aí consequências nefastas, caso venha a ocorrer, tá? Então não perca a próxima aula, o tal do porte de trânsito, porte abacaxi. Até a próxima!